Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de março de 2025. Brasil sai em defesa de livreiro preso por Israel em Jerusalém. Parte 1. Num ato pouco comum, o Brasil saiu em defesa de um livreiro em Jerusalém, preso pelas autoridades israelenses neste fim de semana. Um diplomata brasileiro foi enviado até as cortes, onde o caso está sendo julgado nesta segunda-feira. Também estiveram presentes diplomatas de países como Suíça, França, Irlanda ou Reino Unido. O objetivo, segundo o UOL apurou, foi a de demonstrar que a comunidade internacional está acompanhando o caso e colocando pressão para que abusos não sejam cometidos. No domingo, a livraria palestina mais famosa de Jerusalém foi alvo de uma operação policial. Seus donos foram presos, enquanto os policiais usam o Google para traduzir os nomes das obras nas prateleiras. A livraria Educational Bookshop é uma das mais visitadas por diplomatas estrangeiros na cidade e seus donos mantêm uma relação próxima aos enviados brasileiros. Ao longo dos anos, acolheu nomes como Mikhail Gorbachev, Tony Blair, Bob Dylan, Uma Thurman e Giorgio Armani. A acusação contra os dois donos Mahmoud Muna e Ahmed Muna foi de que sua loja promove uma violação da ordem pública. Durante a operação, os livros foram atirados no chão e muitos teriam sido confiscados. Além dos diplomatas estrangeiros, a audiência no tribunal em Jerusalém atraiu uma pequena multidão, que pedia o fim da censura. De acordo com os relatos, todos os livros que tinham bandeiras palestinas nas suas capas foram confiscados. Foram ainda levados obras do artista Banksy, Noam Chomsky, Ilan Pappé e Hafiz Al-Huda. Nas redes sociais, Usam Zomlot, embaixador da Palestina no Reino Unido, condenou a prisão. Segundo ele, o ato é uma demonstração da campanha de censura contra quem questiona a ocupação de Israel sobre terras palestinas. Na edição de novembro de 1861, Allan Kardec noticia o Auto de Fé de Barcelona, que foi um importante episódio para a história do Espiritismo, conquanto se trate de uma ofensiva da Inquisição Católica contra a doutrina espírita, refere-se à execução de uma intervenção sumária movida pelo bispo de Barcelona, ordenando a queima em praça pública de uma remessa de livros espíritas que Allan Kardec havia enviado para serem comercializados na Espanha, aos cuidados do livreiro Maurice Lachatre, a pedido de José Maria Fernandes Colavida. A execução se deu em 9 de outubro de 1861, porém, a despeito do prejuízo material, esse ato acabou por despertar naquela região maior interesse pelo espiritismo, além de engrossar a crescente revolta popular contra as arbitrariedades do Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Auto de Fé era o nome dado a uma cerimônia em que eram proclamadas e executadas as sentenças do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica. Essa corte religiosa, também conhecida como Tribunal do Santo Ofício, foi instituída no começo do século XIII, a pretexto de caçar e julgar os réus acusados de heresia, crime contra a fé cristã. Nas nações que proclamavam o catolicismo como a religião oficial do Estado, autoridades eclesiásticas detinham o poder de abrir processos, julgar, muitas vezes sumariamente, sem defesa nem apelação, e expedir sentenças, a serem executadas pelo Estado, contra os condenados. O auto em Barcelona da Paris, França, a Allan Kardec havia enviado cerca de 300 obras espíritas, de sua autoria e de outros escritores, para serem distribuídos pela livraria de Maurice Lachatre, escritor, editor intelectual francês exilado em Barcelona, Espanha, depois de ser condenado na França justamente por conta de, entre outras acusações, publicar e comercializar obras literárias que denunciavam os abusos históricos dos papas e demais eclesiásticos da Igreja Católica.
Maurice Lachatre, filósofo iluminista, escritor e editor francês. Maurice Lachatre, filósofo iluminista, escritor e editor francês, descreveria o cenário local onde se daria o referido atentado. Em 1858 não havia qualquer indício da existência do espiritismo na Espanha, pelo menos nenhum indício a ponto de chamar a atenção do fanático clero da península. Em 7 de janeiro daquele ano, o exílio trouxe um adepto da nova doutrina para Barcelona, e com ele foram introduzidas várias das obras que tratavam da questão espírita. Esses livros ajudaram na propaganda feita pelo adepto, e logo o espiritismo contou novos crentes. As revistas espíritas e os livros de doutrina foram introduzidos inicialmente em pequenos números, depois em quantidades consideráveis. Os principais jornais internacionais noticiaram o auto com um tom majoritariamente de reprovação à sentença, que atiçou ainda mais a opinião pública contra a intolerância ideológica da Igreja Católica e o autoritarismo das autoridades que se imputaram competentes para o auto. Além disso, o fato acabou propagando ainda mais o espiritismo e despertando o interesse popular pelas obras espíritas. O jornal Las Novedades de Madrid noticiou: eis o repugnante espetáculo, autorizado pelos homens da União Liberal, em pleno século XIX, uma fogueira em La Coruña, outra em Barcelona, e ainda muitas outras, que não faltarão, em outros lugares. É o que deve acontecer, pois é uma consequência imediata do caráter geral que domina o atual estado de coisas e que em tudo se reflete. Reação no interior, relativa aos projetos de lei apresentados, reação no exterior, apoiando todos os governos reacionários da Itália, antes e depois de sua queda, combatendo as ideias liberais em todas as ocasiões, buscando por todos os lados o apoio da reação, obtido ao preço das mais desastradas concessões. Tão logo soube da apreensão dos livros, mas antes da execução da sentença, Kardec consulta seu guia espiritual Espírito Verdade se seria favorável reclamar a restituição das obras e se deveria publicar os fatos relacionados na revista espírita. Eis a resposta: por direito, pode reclamá-las e conseguiria que te fossem restituídas, se te dirigisse ao ministro de Estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, resultará desse auto de fé maior bem do que o que viria da leitura de alguns volumes. A perda material não é nada em comparação da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deve compreender quanto uma perseguição tão ridícula e atrasada poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. Sobre publicar ou não na revista espírita, espera o auto de fé. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.